Uma vez eu fui num programa da Rede Globo e me perguntaram quem é mais resiliente, né? Eles gostam de confusão. Se você é o mesmo do ano passado, você tá com defeito. As adversidades, elas ensinam mais do que a bonança. E eu falei, pai, sua empresa vai quebrar de novo. Você sabe qual que foi a resposta do meu pai? Eu já quebrei 5 vezes, é só mais uma, a gente dá um jeito. O estudo dessa área emocional é o que tem mais valor. Que empresas que estão investindo nos seus colaboradores em desenvolvimento humano estão tendo mais lucro que empresas que anunciam mais. O que os pais podem procurar fazer em relação com os seus filhos para desenvolver essa saúde emocional, seja da criança e familiar. Direto e gentil, firme e amoroso, e honesto. E mostrar para eles, principalmente, valores. Quem foram seus grandes mestres? Quem te ajudou na hora que você estava precisando? Há quanto tempo você não liga para essa pessoa e pergunta como é que ela tá? Preste atenção nessa frase filosófica. Conhecimento é você saber que o tomate é uma fruta. Sabedoria é você não colocá-lo na salada de fruta. Gostaram? Caramba, imagina como que vai ser o episódio de hoje. Parece uma coisa tão assim, né, banal, mas tem sentido quando a gente se aprofunda. E esse episódio é pra gente se aprofundar muito sobre isso. Sobre sabedoria. Sabedoria, será se ela é estudável? Você consegue estudar o suficiente para ter sabedoria? A sabedoria ela só é resultado da experiência. Experiência só é resultado de observação. Observação ela é feita só com alguém que presta atenção. E a gente leva tudo isso e vai embolando esse jogo de palavras. E a gente chega numa palavra que é muito utilizada hoje, que é resiliência. O que é resiliência? E quando a gente fala sobre todas essas palavras, essas composições humanas, não tem como não pensar nesse cara. Robson Amuti. Que alegria ter você aqui, meu irmão. Eu que te agradeço, um prazer estar aqui, poder contar um pouquinho dos bastidores de toda essa caminhada, essa jornada que eu tive aí dentro do empreendedorismo, do autoconhecimento, do desenvolvimento humano. Muito interessante você começar assim, nem sabia. Para quem não conhece, eu tenho um dos meus trabalhos, é o Resiliência Humana, é uma página que tem 13 ponto tantos milhões de seguidores aí, aumenta uma hora, diminui, a gente já bateu quase 14,9, agora está em 13,1, depois de algumas adversidades. Sim. E uma das frases que logo lá no começo, que nem era Instagram, era no Facebook, a gente tem no Facebook também 7 milhões, era essa, né? Sabedoria é saber que tomate não vai na salada de fruta. Mas é um fruto, e inteligência é ter o conhecimento. Sabedoria é você colocar em prática. Então, muito obrigado pelo convite. Demorou, mas deu certo, graças aos nossos o nosso backstage aí que conseguiu combinar. Um abração, um beijão pra ela aqui do meu lado, a Jéssica e a Pietra, que se uniram aí em prol disso. Muito obrigado aí também ao Rafael, que está conduzindo, já agradecer logo de começo. E fruto de eu ler os seus livros e ter resiliência. Não deu certo dessa vez? Mas vai dar. Vai dar certo. E a gente já vem conversando aí sobre um novo projeto, ó, e a gente fala mais pro final, há mais de um ano, que acho que agora vai levantar voo. Vai, bora. Mas é um prazer estar aqui. Vamos, é muito legal ter você aqui. E assim, eu quero explorar bastante sobre todo esse processo de conhecimento e como que você tem aplicado isso nas mais diversas esferas aqui da nossa sociedade, né? Inclusive eu vi que você tem alguns livros escritos, o mais conhecido é esse, né? O Pílulas de... O mais conhecido, eles não estão aí. Jura? Eles estão esgotados. Graças a Deus por isso eu tenho... E eu não tinha nem lá na minha empresa para dar, porque eu dei até os mostruários. Então, mas vamos lá. Quais são esses livros? Só para o pessoal entender que você tá em diversas esferas aí. Boa. Eu tenho Um Compromisso por Dia, que é o meu primeiro livro, junto com o Tadashi Kadomoto. É um best-seller que já está há quase 7 anos. A gente está indo para a 17ª edição, bateu mais de 500 mil livros vendidos. Depois vem o Pílulas de Resiliência, que é esse aqui, legal, que a gente fez no meio da pandemia e foi um aditivo para as pessoas poderem ler uma mensagem, se conectar com você. E hoje ele também é best-seller, batendo aí quase centenas de milhares de livros vendidos. Depois vem Um Compromisso por Dia para Pais e Filhos,
para a gente poder unir a família. Depois veio o meu pequeno livro para realizar grandes sonhos, que é um livro pequenininho esse aqui, ó, mas ele é muito, muito denso, tá? Ele é uma coisa bem profunda. As pessoas que leem falam, nossa, eu não sabia que esse livrinho desse tamanho ia causar um impacto tão grande dentro de mim. E meu último, que é minha gratidão diária, que é a gente olhar para aquilo que a nossa vida tem de bom. E também é um best-seller, ele também aí tá vindo aí, acho que para quarta ou quinta edição. Demais. E se tornou best-seller logo no começo, e aí já vem vindo, porque a gente tem que agradecer pela vida. E tá para nascer um sexto livro aí, além dos meus e-books que tem por aí. E na redes Amazon, sociais, e redes sociais. Isso e vai. Né? E tudo isso vem da minha transformação. Quando a gente olha para nossas dores, quando a gente olha para aquilo que angustia, aquele buraco dentro do peito, e a gente consegue pedir ajuda, ir atrás de uma metodologia e coloca em prática, isso é o combustível para a gente colocar a voz no mundo e virar um propósito e fazer a coisa acontecer e poder ajudar as pessoas. E aí, você falando sobre isso, eu já quero te perguntar a sua percepção sobre isso, que nem assim, olha só a minha experiência, eu tenho esse livro, fica comigo aqui no escritório. E aí teve uma pessoa que chegou, olhou, falou, mais um livro de autoajuda que você lê, né? Universo. Isso já tá... Já uma outra pessoa pegou e leu e falou assim, meu Deus, era o que eu precisava ouvir hoje. Peraí. Aí no outro dia ela chegou, olhou e falou assim, não é possível. É isso mesmo. Então, assim, a gente está num universo entre as pessoas totalmente descrentes, que acham que não conseguem tirar proveito nenhum, e aquelas que parecem que estão extremamente sedentas. O que está acontecendo com o ser humano? Eu falo assim, quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Eu tenho uma frase no Resiliência Humana que fala assim, se você é o mesmo do ano passado, você está com defeito. Tá claro para as pessoas que o mundo está evoluindo numa rapidez gigantesca. Se a gente for ver aí, há 40 anos atrás não existia na internet. Não existia... Eu tenho 48 anos. Se eu for lembrar aqui do Gol, do Cadete GSI do meu irmão, que eu vi o primeiro telefone móvel dentro do carro dele, e isso a gente está falando há 40 anos atrás, é muito pouco tempo. Então, se a gente não tiver aberto a aprender o novo, as coisas vão ficar difíceis e você vai ficar para trás, tá? E a inteligência artificial, a gente tá vendo aí um monte de coisa. Eu voltei a ser aluno. Hoje eu tô em 3 masterminds de inteligência artificial. Porque quem não se adaptar, já dizia Darwin, um grande filósofo, não é o mais forte nem mais esperto que vai sobreviver, é aquele que se adapta mais rápido, que vai chegar mais longe. Então, a gente voltar para trás. E numa das falas da minha palestra eu falo, se abra pro sim. Chega de dizer não. Se você está dizendo que você já sabe tudo, que você não precisa mais nada, vai vir uma pessoa muito mais rápida, muito mais forte e vai te atropelar. Cada vez mais os colaboradores, os relacionamentos, as empresas que vão sobressair são aquelas que sabem gerenciar suas emoções, que sabem lidar com as dores, porque a gente está vendo o caos que a gente está vivendo nesse momento do país, do mundo. Sim, não sei quando esse podcast sair, mas a gente tem sei lá quantas guerras, a dualidade, país brigando com país, e se a gente não gerenciar essas emoções, a gente é tomado por um desperdício total de foco de energia em coisas que não vão nos agregar e a gente não consegue focar naquilo que realmente faz sentido na nossa vida. Então, para essas pessoas que estão aí meio que negando e achando, não... antes de você falar mal de alguém, vai conhecer. Né? Às vezes as pessoas chegam com algum assunto para mim, antes de eu me dar a minha opinião, eu vou me informar. Mesmo que eu seja já com o contrário. Fala, deixa eu ver o que essa pessoa está falando para ver se tem contexto, se ela é aplicável, se é real. Porque às vezes eu posso estar errado. Mas que a gente possa se abrir. E o Resiliência e toda a minha história foi sempre isso. Se abrir para o novo, entender que todas as pessoas têm opiniões diferentes e que a gente pode, dentro de um conflito, e pessoas de diferentes idades, pensamentos diferentes, profissões diferentes, religiões diferentes, partidos políticos diferentes, achar um caminho em comum. Porque não vai ficar nada adiantando eu falar o meu é certo, o seu é errado, e porque a gente vai ficar nessa briga aí constante. Nessa briga sem fim.
e algumas pessoas com o poder na mão, fazendo o que sempre fez, deixando os mais ricos com mais dinheiro, os mais pobres com mais pobres. A gente vai ficar fazendo um bate-bola do atual pro mais antigo, do que você tem feito agora, para lá atrás. Me diz uma coisa, a sua formação, eu tenho aqui um pequeno... Na verdade, assim, eu peguei as 18 páginas, resumi aqui para para um parágrafo, mas beleza. Robson, você é terapeuta, escritor, palestrante, fundador do grupo Resiliência Humana, Pílulas é um dos livros aqui, porém você tem vários outros. Me fala uma coisa, a sua formação inicial, ela sempre foi voltada para essa área de cuidar da saúde emocional? Ou antes de chegar nisso, você, sei lá, era uma outra coisa? Nada a ver. Minha primeira formação é engenharia civil. Eu trabalhei numa grande construtora aqui de São Paulo e hoje ela é do Brasil inteiro. Posso até falar o nome, na Gafisa. Certo. E meu pai queria que um dos filhos fosse engenheiro, médico, advogado, e eu fui ser engenheiro civil. Minha família tem construtora, minha família tem imobiliária, e eles queriam uma pessoa para gerenciar tudo isso. E eu segui esse caminho porque eu era muito de exatas, eu gostava muito de números, eu adorava construção, ainda gosto. Né? Então a minha primeira formação foi essa, ser engenheiro civil e trabalhar com construção. Trabalhei dentro da Gafisa, depois trabalhei dentro da construtora da minha família, subi prédio, fiz escola, fiz hospital, mas o que eu gostava mesmo é de me relacionar com as pessoas dentro da obra. Era aquilo que me dava vontade. Na hora de fazer a medição, pagamento, concorrência para ver qual que era a empresa e ficar na frente do computador, eu ficava meio angustiado, sabe? O que eu queria mesmo era estar ali no telefone, na obra, com a peãozada, que eu me divertia. Eu lembro, e contando já histórias aqui de backstages, eu subi um prédio que é na Iguatemi com a Tabapuã, quem conhece aqui no Itaim Bibi, é um meliá, depois acho que agora ele virou Trip, quem passa ali conhece muito bem, e eu fiz da fundação a decoração desse imóvel. E naquela época tinha os radinhos de... os walk-talks, né? Porque ficava com os mestres em cada andar, em cada um. E aí, na hora, assim, do almoço, assim, eu pegava o rádio, uma música engraçada e punha no walk-talkzinho pra todo mundo dançar e ficar mais alegre no seu dia, pra não ficar uma coisa tão pesada. Sim. Né? Um dos meus talentos, né? Um dos meus maiores valores e um dos meus pontos fortes é o positivismo, é a alegria, é achar a solução, mesmo numa dor, ainda assim tirando o sarro e brincando, porque sempre tem o lado bom dessa história, o combustível que vai transformar em algo, um aprendizado, em sabedoria. Então sempre nesse começo da minha vida já vinha essa alegria, desde a minha história no meu colégio, eu sempre era aquela pessoa que incentivava, brincava, mas a minha primeira formação foi engenharia civil. Depois disso eu fui para confecção, minha família é da confecção, indústrias, eu gerenciei uma empresa com mais de 300 colaboradores. Meu pai já tinha atacado de tecidos, confecção, e eu dirigi junto com meu irmão uma fábrica de calça jeans. A gente tinha a RH Jeans, H-Star Jeans, o próprio Jeans Amushi foi muito famoso nos anos 80, e a gente cuidava de grandes magazines, C&A, Carrefour, Walmart, Riachuelo, como também pequenos atacadistas, como o Lojão do Brás, a Havan, o dono da Havan mandou uma mensagem falando que você quer que eu mande o seu pai esses dias, porque eu quero que o seu pai vá na inauguração da minha loja nova. A história do Luciano lá da Havan, ele conta que meu pai foi a primeira pessoa a doar tecidos, ele era representante de tecido, e meu pai começou nisso, e ali eu também gostava de ficar como meu pai. Meu pai foi nascido e criado na 25 de março. No final da 25 de março tem uma esquina onde era a loja do meu pai. Né? Os imóveis ainda são nossos. E meu pai adorava ficar no balcão. E eu adorava ficar embaixo do balcão ali, escutando as conversas dele. Né? Meu pai tinha uma frase que era: como eu posso te ajudar? E aí dentro disso eu fiquei lá no Brás na 25 com meu irmão, e ali eu entendi sobre o empreendedorismo, sobre a liderança. Eu lembro que eu perguntei para um grande empresário, amigo do meu pai, como é ser um líder e gerenciar? E ele falou, tudo bem, tem as
as especialidades, o financeiro, a venda, tem a produção. Mas se você quer ser um bom líder, esteja atento às pessoas. E ali que foi a minha grande faculdade, junto com a Gafisa e a indústria da confecção, que foi todo o meu alicerce para poder fazer essa mudança para o desenvolvimento humano. Mas aí já dá para perceber que. E aí eu te pergunto: você acredita então que essa relação do seu pai em lidar com o público foi o gatilho emocional que te deixou mais assim? Ou você acha que isso já vem. A gente já nasce com esse. Na verdade, todo mundo me pergunta assim: resiliência já vem? Dá para aprender? Ou como é que é isso daí? Muitas famílias já vêm com essa resiliência embutida, né? Então minha família, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, foram expulsas dos seus países, tiveram que deixar para trás, tiveram muitas perdas. Meu avô no navio perdeu a esposa e 2 filhos, vindo do Líbano. Sim, então ele chegou com 3 caixões, sem seu nome, sem sua profissão, sem falar a língua, chegou num país onde tudo foi mudado, teve que se readaptar, ter muitas adversidades e sobressair em cima disso, que é isso que é resiliência. Casou com uma outra mulher e a partir disso fez uma nova família. Sim. Então isso já vem, já é uma história de resiliência, já é uma história de superação. Então isso veio muito embutido dentro de nós, né? Eu lembro que na pandemia eu cheguei pro meu pai, na pandemia eu voltei para ficar dentro da casa do meu pai, mais idoso, minha tia-avó, minha mãe, e eu falei: pai, sua empresa vai quebrar de novo. Você sabe qual que foi a resposta do meu pai? Eu já quebrei 5 vezes, é só mais uma, a gente dá um jeito. Sim, então essa coisa de superação, de adversidade, vem sim em cima disso. E sim, ela é treinável, né? Muitas pessoas não estão olhando que sempre dentro de uma dificuldade é a vida querendo te mostrar um novo caminho, né? Mas a raiz do sofrimento é o apego. A gente não quer largar o osso, né? E aí isso dói durante muito mais tempo. As pessoas que estão abertas a aprender com o desafio são aquelas que vão se adaptar e transformar a inteligência em sabedoria. Sim, Como sim. você começou, não vou comer aí o tomate na salada de fruta. Então, vem muito dessa história da minha família. Meu pai quebrou no plano Collor. Meu pai estava na Coreia do Sul, tinha aberto a importação, ele comprou mais de 50 containers de tecido para trazer para o Brasil. O Collor fecha ali, concordata, quebrou a empresa dele e a gente viu quanto foi o sofrimento dele. Ele até teve um problema de saúde, teve seu primeiro infarto com 49 anos, 50 anos. Foi bem difícil para mim nessa época, que achei que eu ia perder o meu papai. Meu papai ainda é vivo, tá com 85 anos, 86 faz agora, dia 26 de agosto. E aí vem as histórias de resiliência, né? E da gente tirar isso como uma força, um aprendizado e não uma lamentação, uma reclamação, achar que foi o culpado o Collor ou não, era só uma coisa para deixar a gente mais forte. Meu avô tinha uma força, tanto meu avô Mário, italiano, quanto meu avô Nakli, libanês, de vamos, a gente dá conta. E é isso que é a mensagem que a gente transmite em todos os livros. Sim. Se o problema, se Deus está te mandando isso, é porque você tem força para transformar e seguir. Poxa, que história. E aí, trazendo um pouquinho para os dias de hoje aqui, Ramonte, que você até falou que é treinável, né, a questão da resiliência, assim. A resiliência, me corrija, é a capacidade que você tem de se reerguer Perante uma adversidade. durante uma adversidade. Tá. Você acredita que as adversidades, elas ensinam mais do que a bonança? E aí eu já quero emendar uma coisa na outra. Diante disso, as pessoas que passam por mais dificuldades, elas tendem a ser pessoas mais resilientes? Tá? Eu fui entrar dentro do caminho do desenvolvimento humano porque eu passei por uma grande adversidade. Eu não gosto de falar dificuldade, problema, porque
Eu não quero ficar traindo isso, tá? Mas a palavra tem poder, então, dentro dessa adversidade, dentro desse desafio que eu passei, eu fui passar por uma cirurgia de bariátrica, eu pesava 157 quilos, estava no meio perdido de Uhum. bebida, festas e algumas coisas a mais. Deixei um buraco dentro do peito e fui fazendo, deixando, não tendo muita consciência das coisas e das minhas atitudes e cheguei a pesar 157 quilos. Eu não tinha amor próprio, eu não tinha autoestima, eu não olhava pra mim. E eu fui fazer uma cirurgia bariátrica. Nessa cirurgia bariátrica deu tudo errado. Eu fiquei 2 meses na UTI, alguns dias desacordado, em coma, fui um monte de vezes operado, os médicos falavam que eu ia morrer, meus amigos vinham se despedir de mim, né? Eu tenho muitas fotos desse momento e eu guardei ela durante muito tempo, eu estou começando colocando elas para vocês verem o que era, e isso fez eu olhar para o desenvolvimento humano, porque um dia eu pedi para Deus me levar, e eu escutei uma voz, o Espírito Santo, um mentor. Para mim tanto faz no que se acredita, mas eu acredito que foi Deus, através de uma força maior, o Espírito Santo, chegou para mim e falou: levanta daí e vai ajudar as pessoas. Então, você acha que esse foi Esse o foi o meu momento, falou clique, assim, esse foi meu clique. E aí eu tô contando toda essa história para chegar justamente no que você tá falando. E aí eu caí num treinamento de desenvolvimento humano que meus primos queriam me levar. E eu não acreditava em nada disso. Eu era como o cara que falou: isso aí não serve pra nada, é só mais um curso. E esse curso me transformou e eu fiquei muito amigo desse mestre, né, que é o Tadashi Kadomoto, que hoje eu tenho um livro escrito com ele aí, centenas de milhares de pessoas transformadas através do nosso livro. E durante muito tempo a minha maior briga com ele era justamente essa: dá pra ser pelo amor ou só é possível pela dor. dor? E durante muito, muito tempo eu não encontrei como fazer a transformação pelo amor. Eu via que todo mundo só ia buscar ajuda quando? Quando estava Na dor. ferrado. Tá? No entanto, que eu tenho uma frase que eu já fui entrevistado em vários programas de televisão, que é: o maior ato de coragem é pedir ajuda. Porque a pessoa só pede ajuda quando ela tá lá no fundo do poço. Uhum. Se for ver, é mais ou menos assim. Ela vai tentando dar conta, ela vai tentando, pega aqui um recurso ali, puxa ali, vem aqui. Só que tem uma hora que ela não consegue mais, aí ela vem pedir ajuda. Então, sim, a maioria das pessoas, ela só vem pela Dor. dor. Sim, mas faz uns 8 meses que eu criei uma empresa nova, uma ONG, né, um trabalho que se chama Ajude.ar, ajudar, Legal. que são vaquinhas transparentes e ajudar causas de pessoas doentes que o governo não ajuda e não tem outras saídas. A gente está expandindo isso numa rapidez gigantesca. Em alguns pequenos meses, nosso 4º mês, a gente arrecadou R$2 milhões em um mês. Uau. Falou: caramba. E aí eu vendo e ajudando as outras pessoas, eu vi que eu posso me curar através do amor. Então, quando eu ajudo outra pessoa, eu contribuo na vida dela de alguma maneira, seja financeiramente, e a gente não dá só dinheiro, a gente dá desenvolvimento, a gente traz pessoas que falam de finanças, a gente cuida de algumas organizações, e quando a gente está doando, a gente está ajudando, a gente se transforma pelo amor. Eu sempre falo isso: quando você elogia alguém, quem que tá ganhando? Quando você reclama de alguém ou fala mal de alguém, quem é que tá perdendo? Quando você ajuda alguém a dar um passo, quem é que tá ganhando? Não é a pessoa, é você. Só que você traz um aprendizado danado. Muitas das pessoas que vão nos nossos treinamentos, estão em terapia, ou a gente faz terapia em grupo, nas minhas mentorias em grupo, elas falam uma frase que eu nunca me esqueço: eu aprendo mais com a história do outro. Como eu reclamo de uma coisa que é tão pequena, se tem outra pessoa que está com um problema muito maior, e eu aprendo com a história do outro. Né? Eu só cheguei onde eu cheguei por estar ao lado de grandes mentores, de conexões de pessoas que têm os mesmos valores. Então é justamente isso. É possível, e eu vejo que agora, depois de tantas situações, é possível aprender sim pelo amor. Tá? Mas também muitas pessoas ainda precisam passar por isso. E talvez seja a sua evolução. Como eu disse aqui em alguma hora, eu acho que Deus não dá um destino ou uma situação
por algum motivo. É porque a gente precisa olhar para dentro, Uhum. fazer o nosso ajuste de rota, assumir o controle do nosso avião e ir em direção ao que a gente realmente quer. E quando a gente olha isso, a instrução disso bem escrita lá, né? Se a gente pega a própria Bíblia, fala qual que é o maior mandamento de Deus, né? Amar o próximo. É isso aí. Então, que a gente possa... Bate isso, né? A partir do momento que você está amando o próximo, você está... Então, sim, as suas histórias vai te fazer mais feliz, mas se você tiver a serviço da vida com o que você tem de melhor, eu gosto muito de uma metodologia, estava te falando quando eu cheguei, que é da Gallup, né? É um livro que chama Descubra Seus Pontos Fortes, que você transforma talentos em pontos fortes. Quando você sabe no que você tem de melhor, você com consciência, consistência e excelência, você fica a serviço da vida e você tem mais lucro, menos atrito para a comparação. A gente vem colocando isso dentro de grandes empresas, estou sendo sugado para dentro das empresas fazendo esse trabalho. Sim. Em paralelo com a NR1, que está aí de cuidados psicossociais com os colaboradores, e essa cultura dos pontos fortes da Gallup, que está nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, vem começando a tomar força no Brasil. E é isso, a gente pegar o que a gente tem de melhor, colocar a serviço da vida e se transformar ajudando as pessoas, porque quando você ajuda umas pessoas, eu falo que você fica com saldo positivo lá com o imposto de renda de Deus, e parece que as portas vão se abrindo, e aí depois as pessoas falam que você é sortudo, e não, simplesmente você está a serviço, fazendo mais do que receber, e automaticamente a vida vai te dar, né? Então que a gente possa fazer esse caminho aí do bem, né? Legal, legal. Você acredita que o tesouro mais precioso para o futuro, principalmente as pessoas falando nesse meio empresarial também, mas enfim, transcende isso. Você acredita que o conhecimento e o estudo dessa área emocional é o que tem mais valor? Eu falo assim porque, olha só, eu acredito que na época, lá atrás você falou engenharia, medicina ou advocacia. Eu também sou conterrâneo seu aí, no tempo, e outra coisa que na minha cidade todo mundo fala assim, ó, se você quer ter sucesso, você precisa ser gerente do Banco do Brasil, que era o cara As que era crenças lá que em cima. tinham. E a gente vê que era tudo em torno de conhecimento, muito conhecimento técnico. Então é o cara que estuda, o cara que sabe muito cálculo, e eu tenho percebido, não sei se você percebeu isso, que com o decorrer dos anos, esse conhecimento técnico ele tem deixado ficar, e o conhecimento emocional ele tem tanto que agora você falou a questão da NR1, que é uma norma nova, né? E que tem que ser, daqui a pouco, já é obrigatória nas empresas, né? Que aí explica até pra gente o que seria a NR1 e me fala, você tá vendo isso tá crescendo rápido, vai continuar, como que é? Tem um estudo que eu estou trazendo nas minhas palestras e você pode pesquisar aí, que empresas que estão investindo nos seus colaboradores em desenvolvimento humano, em capacitação emocional, estão tendo mais lucro que empresas que anunciam mais. Então, em média, hoje, as empresas estão investindo de R$1.000 a R$1.500 por ano por colaborador, e isso está dando mais resultado, porque todo mundo sabe que ficar trocando um colaborador da empresa, um líder, isso dá um trabalho, porque até ele se adaptar à cultura da empresa, até ele se adaptar com a forma que a empresa, os processos, ele tem o conhecimento e a habilidade, que é essa coisa técnica que você está falando, mas até ele conseguir se adaptar para colocar dentro da maneira que aquela empresa, demora no mínimo 6 meses. Sim? Então é muito melhor a gente adaptar e treinar alguém, mudar alguém de posição, trazer que tem uma cognição para aquela complexidade, ver e esse estudo para fazer isso, né? Então as empresas começaram a perceber que a gente cuidar e capacitar, e educar, e tanto nessa coisa técnica quanto no emocional está dando muito resultado. Né? A NR1 vem, que é uma norma que já falava de segurança de trabalho, segurança técnica, mas agora fala da segurança psicológica, de abusos morais, dessa coisa do burnout, do estresse, né? E isso tem que estar alinhado à cultura do colaborador com a cultura
da empresa, né? Eu estar sabendo meus conhecimentos técnicos, eu alinhar meu emocional e meu cognitivo. A gente criou uma formulinha nisso que está tendo sucesso gigantesco e a gente vem aplicando dentro de grandes empresas. A gente está em mais de 15 empresas fazendo esse trabalho. A minha consultoria, esse trabalho que a gente vem fazendo não para de crescer. Cada vez eu estou trazendo mais colaboradores, porque é transformador. Eu posso depois, para quem quiser, me chama aí no direct, eu pego meu WhatsApp aí com você, vamos divulgar. aí, Guerreiro, aí pra gente, eu te mostro esses dados e você pode pesquisar aí e vem fazendo essa revolução na metodologia, porque a gente passa mais tempo aonde? Dentro de casa ou dentro da empresa? Na empresa. Se não for num ambiente alegre, que a gente está com a energia, com a motivação boa, para quê? Né? Então, da gente poder capacitar, educar, trazer essas hard skills, as soft skills, trazer o emocional, para que as pessoas estejam mais felizes dentro do que estão fazendo. Né? E tá claro que as pessoas que não sabem lidar com essas emoções, e para resolver problema precisa estar muito bem com as suas emoções, a gente está vendo o quanto de desafio tá aí, as coisas não vão funcionar. Né? E é isso, eu estava agora em Tumbiara, numa grande empresa de gases, oxigênio líquido, nitrogênio. É uma empresa familiar que tem aí seus poucos 7, 10 anos e vem crescendo no mercado gigantescamente por causa desse incentivo aos colaboradores. Eu passei agora 3 dias com os 40 líderes, a gente fez uma vivência um dia inteiro juntos, junto com mais alguns profissionais da minha equipe. E eu tenho vídeos, eu até postei no meu Instagram, quem quiser vir com a permissão deles, tem uma colaboradora que a hora que a gente aplica a metodologia da Gallup e ela vê os pontos fortes dela, eu até me arrepio aqui, e ela olha assim para a metodologia, ela descobriu o que ela tem de melhor, como ela utiliza isso, ela valorizar isso e direcionar, e ela, na hora que ela tá vendo, ela levanta para ver seus talentos e como ela funciona, e tem as imagens, e ela começa a enxergar aquilo dentro dela, e ela fala... Escorre uma lágrima dela, ela fala, Amuxe do céu, como é bom eu saber como eu sou, como é bom eu saber e identificar que isso são coisas naturais em mim, e se eu colocar toda a minha potência nisso, eu posso chegar onde eu quiser. E muitas pessoas não sabem no que são bons. Muitas pessoas têm dificuldade e acham que até escondem nos seus talentos. Porque acho que vai ser julgado, a gente tem medo de se sobressair e às vezes palpitar, pô, eu sou bom em analítico, eu sou bom em excelência, eu sou bom em realização, eu sou bom em ativação, eu sou bom no ideativo, que são os talentos que a Gallup traz. Então, a união, quando você coloca todos os colaboradores nesse mesmo lugar, vira uma potência, a gente chama de parcerias poderosas. E quando eu coloco todos os meus talentos em conjuntos, a gente fala que é o nosso superpoder. Né? A Gallup fala que sua sequência de talentos é 1 em 33 milhões de pessoas. Então quando você vai achar outro Sidney, quando você vai achar outra Jéssica, quando você vai achar outro Rafael, quando você vai achar outra Petra, não tem. Mas quando você entende o talento delas e coloca no máximo da potência, ela tem, posso falar uma palavra aqui? Pode. Tesão em fazer aquilo, né? Entra em um estado de flow, ela não quer parar mais. E quando ela descobre isso, não tem a ver só, tá? Muitas pessoas, vocês só pensam em trabalho. Não. Quando você sabe o seu melhor dentro da sua casa, com os seus filhos, né? Você tava contando aí, né? O cara não tem... Eles não têm filhos, tem uma creche. Ela tá rindo aqui atrás, tá? 5 filhos dentro de casa. E você consegue ver que cada um, dentro da sua personalidade, faz algo de melhor. Sim. Mas a gente quer pôr todo mundo na mesma caixinha. E quando você entende que um é mais estratégico, pensa mais antes de fazer, mais reflexivo, outro não, é mais de execução, outro é mais de influência, outro é mais de relacionamento. Total. E você desenvolve, é claro que o cara vai se destacar dentro na sua escola, no seu time, na sua profissão. E isso é maravilhoso. E é isso que as empresas estão começando a ver. E foi isso que eu demorei pra entender. Quando eu fiz esse teste, sabe? Falei, cacete, por que não me contaram isso antes? Que eu funciono dessa maneira? Então a gente poder mostrar para as pessoas que elas não são essa caixinha, que elas são únicas, elas começam a falar,
Oh, como tá esse vídeo lá no meu Instagram. E foi isso que nas minhas adversidades, de todo esse meu processo de Aham. ser engenheiro, depois trabalhar com a minha família, depois ser dono de restaurantes, e depois começar a olhar para o desenvolvimento humano e ver essa transformação, entender que eu sou bom em olhar para o copo meio cheio, que eu tenho ideias e soluções rápidas para isso, que eu tenho um carisma de atrair a pessoa, que Uhum. eu gosto de ensinar, que para mim não interessa se você é o colaborador, é o líder, é o dono da empresa, se você é japonês, preto, oriental, árabe, porque eu tenho um talento que se chama inclusão. E aí eu tenho um talento que se chama adaptabilidade, que eu sei me adaptar bem. Eu tenho um talento que se chama restauração, que é saber resolver os problemas, restaurar a ordem. E tenho ainda um talento de comunicação. Aí quando eu descobri tudo isso, transformando minhas dores e olhando para aquilo que eu tinha de melhor, parar de olhar para o negativo, surgiu Resiliência Humana, surgiu a Ajudar, Uhum. surgiu uma das minhas outras empresas, surgiu tudo isso porque brota automaticamente dentro de você, porque você sabe o seu melhor. Então é isso que a gente vem fazendo, desenvolvendo melhor em cada pessoa. Cada pessoa. E aí no final do dia você fala, puta, tô cansado, mas que cansaço bom. Na verdade, eu não falo que é cansaço. É só o corpo. Porque a energia continua a bombar. Tá? É justamente isso que você falou. E aí, a gente pode, que nem, por exemplo, eu acredito, eu tenho essa crença de que a gente é formado por corpo, alma e espírito. É isso aí. E o corpo, ele só é o resultado daquilo que a alma transborda, guiada pelo que o espírito manda, nos enche. E tudo, acho que essas questões todas, elas acontecem aqui na alma, né? Que eu vejo aqui é o grande X da questão aqui, porque o corpo ele vai responder aquilo que aqui normalmente é isso, né? Esse é o nosso ponto de reflexão maior. Pra mim não interessa o nome que você dá. Não, Pra esse cara lá em cima. então, Tá? exatamente. Mas você precisa estar em contato com ele. É isso que você tá falando, não é? Isso. Quando eu me encho dessa alma, e pra mim tanto faz o nome que você dá, sim, você escuta o seu silêncio. E você só consegue escutar o seu silêncio quando você tá em contato com ele. Porque parece que paralisa. Você se toma de uma energia gigantesca. E quando você se toma dessa energia gigantesca, e eu posso fazer um exercício com você que está nos escutando, assistindo, lembra um momento que você estava numa experiência de Deus. Sim? Lembra de um momento que você está com uma experiência de alegria, de amor, porque Deus é isso, né? Alegria, amor, coragem, perdão. Então, respira e lembra de um momento desse. E olha para o seu maior desafio. É totalmente diferente de você olhar quando você está em estado de sofrimento. Então quando você diz e enche essa alma, e está em contato e ele te desperta o seu melhor, porque nós somos a semelhança e imagem dele, automaticamente você acessa o seu melhor e perante o desafio, você fala, é só mais um, eu vou dar conta. Então é muito isso que você está falando, de trazer essa mente, esse corpo, esse espírito e seguir. Né? Muitas pessoas têm chegando para mim com uma vontade gigantesca em crescer e sem desenvolver, e eu venho contribuído e estou aberto a qualquer pessoa que precisar de ajuda. Eu falo, mas vamos devagar, tá com pressa do quê, velho? Você entende? Vamos construir isso de uma maneira que a gente possa estar junto de pessoas. Isso precisa estar com a mente, a alma, ai, bati aqui, Rafael, e o espírito alinhado. É bom receber essa confirmação, ouvir esse tipo de confirmação, ainda mais vindo de alguém como você, que conhece muito bem esse universo, né? Então é muito, muito legal. Eu tô lendo um tudo. livro, para quem gosta de literatura, que chama Empresas que Curam. Tá? Foi a indicação de um grande amigo, Fabrício Saiter. Hoje ele faz parte da equipe da nossa consultoria, da tríade que a gente lançou. Ele é um dos líderes também, junto com a Juliana Nakamura. Ele falou, Amushi, é sua cara esse livro. Empresas que Curam. Eu comecei a ler, e é isso. A empresa não precisa ser uma dor, uma briga, pode ser um lugar agradável, Legal. amoroso, Legal, vou ler. de Deus, você entendeu? Vou ler. Muito, muito, muito bom. Aí,
das questões que eu comecei lá no início do nosso episódio é a sabedoria, sobre a sabedoria. A sabedoria, ela é uma coisa que você treina, aprende, ou ela realmente ela precisa de tempo? Como que funciona esse processo? Porque assim, a gente normalmente o pessoal fala assim, nossa, aquela senhorinha lá do interiorzinho, lá não tem estudo, não tem nada, mas Tem tanta que sabedoria. sabedoria é essa que ela tem? Eu fui buscar isso através de grandes mentores e grandes líderes. Sim, eu sempre estive ao lado de grandes pessoas e isso foi o que me fez chegar muito mais rápido. Meu pai é uma personalidade com uma sabedoria gigante. Meu pai se unia com muitas pessoas. Meu pai tinha um almoço na 25 de março onde ele trazia todos os seus concorrentes para almoçar todas as terças e quintas. Pessoas que não se falavam, mas sentavam numa mesa para trocar ideias, para provocar algo grande. Eu falei, pai, não tô entendendo não, esse aqui briga com aquele na rua e estão os dois sentados aqui, batendo papo, almoçando e jogando baralho, o que é isso? Né? Então isso foi muito grandioso para mim, ter meu pai e ter grandes personalidades ao meu lado. Sim? E isso daí faz a gente economizar tempo também, porque quando essa sabedoria ela é possível ser transferida. Eu sempre vou, sempre que eu vou fazer alguma consultoria dentro de uma empresa, eu vou sempre conversar com a pessoa que é a mais antiga dentro da empresa. Porque ela já sabe de tudo que está acontecendo ali. E às vezes pode ser até uma pessoa que está trazendo um cafezinho, tá? Mas ela é a mais antiga Sim. ali. E a gente pode trazer e transformar. Então, você quer uma dica para onde você vai buscar sabedoria? Vá buscar. Senta com uma pessoa certa de idade, como que você está falando, e converse sobre o que ela está vendo no mundo e o que está acontecendo e veja as conclusões dela, que é muito sábio, né? Mas você também pode transformar isso. E como você pode fazer isso? É pegar alguma coisa que está vindo do nosso bate-papo aqui, colocar ela em prática, entender qual o resultado que isso teve e trazer isso para um aprendizado consciente para dentro de você, para que você use isso o tempo todo. Né? O que está acontecendo, e eu venho batendo nisso, esse tanto de informação que a gente está tendo o tempo todo dentro da internet, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, as mídias, celular na mão, né? Eu estou passando... Eu falei para você, essas 2 semanas, por isso que deu certo, eu pedi para o meu time me colocar em São Paulo, porque eu estou... viajando muito, dando Sim. palestras e essas consultorias. Falei, deixa eu ficar essas 2 semanas aqui em São Paulo para dar uma acalmada, né? E você entra dentro dos aeroportos, cara, tá todo mundo com o celular na mão. Zumbis. Velho. Zumbi. Outro dia o cara perguntou pra mim assim, você acha que os caras vão se transformar em ciborgue? Eu falei, já tá aí os ciborgues, velho. Tipo, o celular já é uma extensão. Né? Eu fui pra Bariloche agora com meus filhos, cara, a gente não pegou no celular. A gente vai pro meu sítio em São Francisco Xavier, a gente nem olha pro celular. Sim, é necessário, mas não que isso seja esse instrumento. Parte do corpo, né? E essa obesidade de informação tá fazendo a gente emburrecer, porque as informações que estão aí estão ferrando a gente. Eles estão te controlando, galera. Sua dopamina tá lá em cima e ela tem vários estudos aí, vai buscar, você vai se ferrar. Né? Vai ficar com TDAH, vai ficar ansioso, porque é muito rápido, é muito dinâmico. Né? Inclusive, no último podcast que eu gravei, eu sou professor do MBA, que é Gestão na Prática, a gente vai estar em 8 capitais, já está em 4. Eu cuido do desenvolvimento das pessoas dentro das empresas, como trazer novas soluções para justamente isso que a gente veio falando, de empresas que curam. E eu falei, me perguntaram, você acha que o Instagram, todas essas mídias sociais tá fazendo mal? Eu falei, não tá fazendo mal. É só você excluir todo conteúdo ruim e acessar só conteúdo bom. Né? Quanta coisa boa tem dentro da internet. Católicos, cristãos, evangélicos, não sei quantas pessoas boas ali estão pondo seu conteúdo, mas as pessoas estão preferindo consumir conteúdos, sei lá, malucos. Não, tá tudo bem que você gosta do conteúdo maluco, mas também olhe para algo positivo. Né? Então a gente olhar para dentro disso, de tudo isso que está nos trazendo, né? O nosso Instagram é maluco, a gente está dando quase 500 milhões de visualizações por mês, velho.
Então as pessoas também têm essas pessoas que estão Estão ativas sedentas, né? e estão sedentas por esse conhecimento. Então presta atenção qual é esse conteúdo que você está para você transformar toda essa inteligência e toda essa obesidade de informação em sabedoria para você colocar em prática no seu dia. Boa, boa. E Tô se- falando pra caralho, não tô Não. deixando nem você falar, hein, meu? Não, Fala um porque pouco aí, você, pô. Vou não, tomar uma água aqui agora, Rafael. Não, eu só quero trazer esse alerta aqui pro pessoal que tá ouvindo a gente, que tá assistindo. Duas crenças muito fortes que ela vem trazendo. Você já quebrou aqui pra gente, assim. Eu só tô trazendo duas, fora as outras, só para dar um insight. A questão que a gente falou sobre aprender, só aprende na dor, existe uma maneira de você aprender no amor. Pegou a dica aí. E a questão da sabedoria. Você pode antecipar, você não precisa chegar nos seus 80 aninhos e falar assim, agora eu sou uma pessoa sábia. Então, existe maneira. Não é possível que depois dessas dicas todas você não seja capaz de, pelo menos, curtir esse nosso episódio, compartilhar com as pessoas que você sabe que precisam ouvir isso. Tá? Precisam por quê? Porque elas precisam ter uma vida com mais satisfação. Compartilha, segue a gente, acompanha o nosso canal. Não sai daí porque assim, a gente já tá, infelizmente, Nossa, indo pro já? final. Não. Dá pra ficar mais, Dá né? mais uma hora aqui. Deixa eu dar uma dica antes de você. Claro. Mas primeiro aí segue, compartilha, comenta. Manda esse podcast aí pra quem quer assistir. Vamos fazer essa palavra do bem. Eu tenho uma grande amiga que fala Exército do Bem. A nossa troca eu te dando minha expertise aqui, um pouquinho de sabedoria, um pouquinho. Meu pote é bem pequeno ainda, mas eu vou encher até o final da minha vida. Mas pra você retribuir, então compartilha isso comigo. Mas ó, antes de você dar a sua dica, só quero falar que, além dessa dica que você vai dar agora, daqui a pouco eu vou trazer, assim, temas rapidinhos para você aí sim vir com as suas... Aí, pílulas de sabedoria é o quê? Família, tá? E relação com os filhos. E minha relação profissional. Eu vou te desafiar a trazer essas pílulas aqui para o pessoal já pegar, anotar ali, mas daqui a pouco. Vamos lá. Quem foram os seus grandes mestres? Quem te ajudou na hora que você estava precisando? Há quanto tempo você não liga para essa pessoa e pergunta como é que ela tá? Cada vez mais eu venho ligando para essas pessoas que passaram na minha vida e me transformaram. E eu falo como que tá a minha vida e peço novas dicas. Eu estava falando com um grande médico, que é um grande amigo meu, ele é um dos maiores médicos do Brasil e referência. Nós ficamos 1h40 no telefone conversando. Ele estava em Portugal com a família. E ele falou, puta, Muxa, meus filhos estão lá brincando, eu tô aqui com você, e esse papo tá tão agradável. Um pouquinho mais, há 4 dias atrás, eu liguei pro Dr. Décio, que é uma das mentes mais potentes que eu já vi na vida, maior cognição e maior hardware que eu já vi, e toda hora eu vou lá pedir dicas para ele. Toda hora eu vou lá, dentro de um mentor espiritual que eu tenho, pedir dicas. Vou nos meus professores e ligo e falo, o que você está vendo aí de novo? O que está acontecendo? Levo minhas dúvidas. Eu faço terapia com 3 pessoas diferentes. Sim, um psiquiatra, eu não tomo nenhum tipo de remédio, mas eu gosto muito da conversa dele. Ele não é de dar remédio, mas é uma grande mente também. De vez em quando eu vou lá, tem uma outra bruxinha que eu vou ali e me ajuda. Tem uma coach que me ajuda também na minha questão profissional, então eu vou ali para eu me desenvolver, e essas pessoas são mentores que falam na sua cara aquilo que você não quer escutar, mas precisa escutar. Então a dica tá aí, vai buscar pessoas que já te ajudaram e vai pedir ajuda de novo. Coloca, eu tô passando por isso, tô pensando em fazer isso, o que você acha? Toda hora eu trago pessoas de diferentes profissões para dentro da minha empresa, para elas darem conselhos e ver coisas que eu não tô enxergando. Uhum. Então se abra aí, né? Mas que sejam pessoas melhores e que já conseguiram mais coisas que você, né? Eu venho falando muito, não acredita em pessoas que não construíram nada, meter o bedelho na sua vida. Isso não vai adiantar, não. Demais, Muxo. Mas vamos lá. Eu queria fazer contigo agora um bate-bola, justamente para a gente entender um pouquinho melhor essas áreas e conseguir sugar mais aí do seu conhecimento. Quais são as dicas que você daria para pais? Pais de família? Pais de família, pai e mãe que tem os seus filhos, e aí, não sei, eu sei que dá para aprofundar muita coisa, você inclusive tem livro sobre isso, mas assim,
qual que é a relação que os pais podem, o que os pais podem procurar fazer em relação com os seus filhos para desenvolver essa saúde emocional, seja da criança e familiar? Primeira coisa é se reconectar com os seus pais. Os pais se reconectar com os seus pais. A gente só consegue dar para os nossos filhos aquilo que a gente conseguiu olhar de melhor para os nossos pais. Os nossos pais, né, nós que estamos nessa idade aí, jovem, mas a gente passou por grandes dificuldades. E se eu não tomo dos meus pais o que eles têm de melhor, e eu faço um exercício muito legal, deixa de lado as dores, as tristezas, as mágoas. Eu sei que tem histórias não tão boas, e eu sei que às vezes você não quer nem ouvir falar, mas nós somos sombras e luz. Então que talvez antes de olhar para os seus filhos, olhar para o que você traz de bom dessa sua família de origem. Porque aí eu me recarrego disso e eu posso transferir isso para os nossos filhos. Mas o que eu faço é desenvolver em cada um o que eles têm de melhor. Não querer colocar eles dentro de uma caixinha. Sim? Estar conectados com eles. Você pode dar uma bronca nos seus filhos, você pode ser firme com eles, mas com amor. Eu falo direto e gentil, firme e amoroso e honesto, né? E mostrar para eles principalmente valores. Tá? E posso dar uma dica para vocês. Meus filhos vão à missa comigo todo domingo. Eles cantam música da igreja. Naturalmente, de vez eles estarem contando. E o que eu estou ensinando para ele? Não quero que ele seja religioso. Eu estou ensinando para ele que existem valores, que existem situações, fazer o bem, honrar pai e mãe, tem aí os mandamentos, e eles saem dali cantando como se fosse uma brincadeira. Então que você deixar e preparar os seus filhos para o mundo e não para uma profissão. Boa, demais. E agora a gente, como filhos, e que muitas vezes temos histórias com os nossos pais que nem sempre foram histórias tão lindas, ou aquelas que tiveram o privilégio de ter. O que a gente, como filho hoje, um filho sábio, pode. Qual é a sua dica que dá para poder honrar a velhice ou fazer com que aquelas coisas que tornaram nosso relacionamento lá atrás tão dolorosa não afete mais a gente e vamos dizer, libere eles para tocar o resto da vida deles? Eu gosto de uma frase que é assim: nossos pais são os culpados que não têm culpa. Nossos pais são os culpados que não têm culpa. Eles fizeram o que eles podiam, no momento que eles estavam, com o recurso que eles tinham. Nossos pais também foram feridos, tá? Imagina que meu pai começou a trabalhar com 6 anos de idade. O pai dele nunca deu um abraço nele. Como é que eu posso querer cobrar do meu pai um abraço? Mas eu vou lá, mesmo assim, abraço ele me empurra. Tá? Mas o que eu posso te dizer do fundo do meu coração que você veja o que eles têm de melhor, porque ali existe uma ponta de carinho, de respeito na forma dele. Às vezes o não, a bronca, né? Eu fiz uma constelação familiar, eu gosto dos pilares sistêmicos, não tem nada a ver com religião, eu uso a técnica, né, como uma coisa. E esses dias a gente fez num teatro junto com Simone Arrojo, tem uma pessoa boa para você convidar aqui. Simone, um beijo. A gente foi fazer uma constelação no palco de uma pessoa que não estava indo para a vida e não estava ganhando dinheiro e tendo sucesso profissional. E eles eram imigrantes japoneses e o avô dessa pessoa, ele teve que fugir da família porque ele foi jurado no navio que ia morrer por um desentendimento que não tinha nada a ver com ele. Se ele não fugisse, ele ia morrer. E ele abandonou o pai e os netos. E esse medo tomou conta da família sem eles ao menos saberem. Quando eles foram buscar entender que o avô não foi o cara que foi buscar o cigarro na padaria e não voltou mais, e sim ele fugiu porque existia um contexto muito maior, eles entenderam a coragem que esse pai teve de fugir da família. Né? Então existem coisas obscuras que a gente não consegue entender, que é de gerações para trás, de dores muito grandes, e que a gente julga, critica, porque a gente não estava lá. Então que você abra o coração, e eu sempre falo na minha fala, abra um espacinho no seu coração, para que você se permita
a ter consciência do que realmente aconteceu ali, para que aquela pessoa chegasse naquele momento que pode ser a maior tragédia da sua vida. Que quando você se libertar disso, você vai se recarregar. E na verdade, essa história dessa pessoa, ele era corajoso. Sim, o que se pensava que era covardia, na verdade era coragem. Sim. E quando eles se reconciliam, eu tenho certeza que a pessoa vai pegar essa coragem e vai andar para a vida. Porque ele falava, eu sinto muito medo de abrir minha empresa, de fazer um negócio, de fazer palestra. E falava, esse medo é muito maior. Então, eu deixo uma mensagem aqui que é: o autoconhecimento liberta. Autoconhecimento liberta. Então vai olhar para dentro de si antes de querer julgar, para que você possa se reconectar com a sua ancestralidade, com as pessoas que vieram antes, tomar essa força para poder deixar para as próximas gerações, para que a gente deixe aí um legado muito gostoso para essa molecada que está vindo. Vamos lá, são 5 no total, já fiz 2. A próxima, um conselho ou uma mensagem que você diria para nós homens. A minha percepção é que a gente está vivendo num mundo bem complicado no sentido papéis homem e mulher. É a minha visão. Depois eu vou pedir para você falar para as mulheres. Mas para nós homens, qual a palavra que você deixaria para a gente nesse mundo que está bem complicado e a gente está perdendo um pouquinho aí das estribeiras? É o básico. O que um homem faz? O homem se coloca à frente da sua família, ele dá a sua vida. O que acontecia lá atrás? Os homens iam para as guerras, falavam mulheres e homens para lá. Continue fazendo isso. Mas continue fazendo isso com amor, com respeito, com carinho. É prover e dar segurança. O papel do homem dentro de uma família qual que é? Prover e dar segurança. E que a gente possa fazer isso. Sim, existe espaço para todos, né? Mas que você tenha claro os seus valores, o que é importante para você, que você tenha sonhos grandes, não abandone seus sonhos, né? E coloque essa energia em prol do bem de todos. Sim, vá buscar parcerias poderosas, estejam ao lado de pessoas que têm os mesmos valores que vocês. Né? Todo dia ao amanhecer eu falo que apareçam na minha vida. Hoje eu fiz uma meditação justamente em cima disso, que aparecesse pessoas na minha vida que só têm os mesmos valores que eu. Eu tô aqui com você hoje. Você entende? Então, de você tá ali, prover, dar segurança, dar limite, com respeito, com amor, né? Na minha família sempre teve grandes homens. Tem um negócio da minha família que vocês vão falar que algumas pessoas podem achar que vamos falar que nem vou falar o nome disso daí para não. Mas na minha família, quando você senta à mesa em família, é sempre o mais velho que paga. É uma tradição da minha família. Uhum. Então, se eu tô com meu pai e eu pego a carteira, já dá uma... Não, é um desrespeito. Se meu tio tá na mesa, eu não pego. Se meu irmão está na mesa que é mais velho, ele que paga. Se eu estou na minha mesa com os meus primos, eu que pago para meus primos. Uhum. E é uma tradição da nossa família que é isso. Eu tô aqui para preparar o mundo para vocês. Guarda o seu aí, vai pôr naquilo que você precisa. E é muito isso dos homens, que você tem os seus valores definidos e em cima disso, através do amor, do respeito, do equilíbrio, ao lado de uma mulher edificante. Se eu não tivesse a minha mulher ao meu lado, eu não estaria onde eu tô. Ela segura mais barra que eu. Quando eu tô triste, ela que vem fazer carinho aqui e fala, você que vai dar conta. Sim, então é que a gente possa estar a serviço da vida para proteger, fazer acontecer e dar sequência ao que está acontecendo. E aí, em contrapartida, essa mulher do outro lado que chegou, como a sua esposa, você vai dar conta. Hoje as mulheres falam assim, fica aí que eu dou conta. E às vezes a essência dela... Uma vez eu fui num programa da Rede Globo e me perguntaram, quem é mais resiliente, né? Eles gostam de confusão. O homem ou a mulher? E aí a mulher achou que eu ia falar o quê? O homem. Eu falei, deixa eu falar uma coisa pra vocês do fundo do meu coração. O que é coragem pra vocês? E aí todo mundo ficou em silêncio. Eu falei, coragem é a mulher. Pra mim, sinônimo de coragem é mulher. Porque é aquela que dá vida e ela pode morrer no parto. É aquela que levanta cedo para preparar os filhos e ainda vai trabalhar. É aquela que ainda faz a comida, cuida dos seus pais e consegue gerenciar tudo ao mesmo tempo. Às vezes eu olho para minha esposa e falo, como é que você dá conta de tudo isso?
Sim? Então a mulher é aquela que te mostra o caminho, é aquela que às vezes coloca a energia em você. Minha mãe tinha uma frase que se também não fosse minha mãe, e eu só sou quem eu sou graças às mulheres da minha vida. Minha mãe falava, filho, querer é poder, mas poder provém do estudo, do trabalho e de você fazer o que é preciso. Se você quer ter a vida que a gente tem, que o papai conseguiu construir, você também precisa fazer o seu. Uhum. Sim? Então ela estava me dando uma direção, e a partir dessa direção eu fui construir a sensibilidade, né? É o cuidar, é o sentimento. Sim? E isso eu não estou isentando que mulher pode ter uma carreira, pode ser uma líder. Eu tenho mulheres ao meu lado, uma das melhores pessoas que me fez ser quem eu sou, tinha uma prudência e disciplina como talento, e ela falava, Muxa, vai com calma nisso aí, olha isso daqui, olha para isso, ela era atenta aos detalhes. Então, mulheres, se unam, nós somos feitos de 50% homem e 50% mulher, papai e mamãe. Papai e mamãe estão juntos dentro de mim. E quando eu tomo tanto minha mamãe quanto meu papai no meu coração, eu posso assumir quem eu sou e também respeitar o outro. Quando fica esse embate de a mulher, o homem, é porque provavelmente dentro dessas pessoas estão faltando uma parte delas. E eu não entro nesse meio. Uhum. Né? Eu ainda sou fã, como aprendi com meu pai, do cavalheirismo, sim, da vaidade, de se cuidar, né? De estar ali, de ainda colocar a mulher do lado da rua, não do lado do carro, e sim ali, de proteger, e ela também ali. Qual que é a base da relação? É a troca. Independente da troca que você tá no seu relacionamento, façam essas trocas. Mas a mulher, para mim, é justamente isso. É o sinal de coragem, de mostrar o caminho, do detalhe, de vamos, às vezes. Né? Então, é lindo ver o que está acontecendo com as mulheres. E os homens poder estar ali, cada um dentro do seu papel e dentro das suas trocas, tanto que sejam equilibradas. Demais, demais. Antes da gente passar para a pergunta, que eu sempre abro para o pessoal aqui, se eles têm alguma pergunta, e a última, e é muito baseado nisso que você tem feito muito hoje, é para nós, profissionais, o que você tem visto dentro das organizações, de forma com que a gente realmente tenha essa leveza de falar assim, não, bora, vamos produzir, porque a minha profissão, o meu talento, o meu conhecimento só é uma ferramenta que vai ser usada para algo que vai ser maior. O que você tem visto e qual que é o conselho que você dá pra gente? Eu fui do Platinum do Tony Robbins, fiz todos os cursos dele nos Estados Unidos, tanto o DWD como o PW, quanto o Business, quanto o Health. Passei alguns cursos com eles e foi muito bom. Inclusive fiz um online aí outro dia só para matar a saudade. E ele fala uma coisa assim que é maravilhosa. Ensine tudo o que você sabe para uma pessoa que tem os mesmos valores e que você vê que ela vai se destacar. Sim? Ensina tudo. Essa pessoa vai se tornar ou sua sócia, ou essa pessoa vai se tornar maior que você. Mas ela nunca vai te deixar para trás. Muito do que eu venho fazendo com os meus colaboradores é isso. Eu venho potencializando eles para eles serem maiores que eu. Quando eu estou ajudando outra pessoa a ser maior que eu, provavelmente eu vou alcançar um outro lugar maior ainda. Muitas pessoas ainda estão achando que se eu ajudar alguém, essa pessoa... Toma o meu lugar. Deixa eu te falar, você está muito mais à frente. Né? Mas é essa dica, que você forme times, que você entenda e olhe para dentro para saber lidar com as suas emoções, né? Se desenvolva cada vez mais nessa questão emocional, de você saber o quê, para você poder desenvolver o seu próximo. Grandes líderes hoje são pessoas que dão feedbacks que às vezes dói, mas com amor, com respeito. São líderes que eles sabem lidar com a sua emoção, eles não levam e transferem as coisas para o pessoal. Né? Estão ali com o poder de abrir, né? O café com o CEO, tem um monte de coisa, esses nomes bonitos agora que vem, da pessoa poder vir conversar com você, com o seu gerente. Então estejam abertos para também escutar o que os liderados estão trazendo.
né? Porque a união dessas grandes forças, dessas novas tecnologias, dessas novas mentes que estão chegando, junto com toda essa expertise, vai fazer. E também vai se capacitar, vai Sim. estudar, vai estar ao lado de grandes outras pessoas, vai estar dentro de grandes masterminds. O que está acontecendo no Brasil, eu estou gostando muito, formando-se grandes potências de educação, grandes potências de network, grandes potências religiosas. Se una, né? Nós somos seres sociáveis, sim? E quanto mais a gente pertence a um grupo, mais feliz a gente está. Tá aí o estudo de Harvard, né, que fala que as pessoas mais felizes são aquelas que fazem aquilo que gostam, com propósito e sabem e tudo isso, mas que estão dentro de grupos que têm valores iguais a você. Vai assistir aí o Blue Zone aí no Netflix, que você vai entender. Isso também vem para as grandes lideranças. Maravilhoso, maravilhoso. Uma coisa que sempre acontece comigo, porque assim, eu sempre tô aqui por trás das câmeras gravando material, podcast, contando histórias. Até que enfim veio pro microfone, hein? Então, e aí, eu gosto muito de prestar atenção nas histórias, o que acontece. Tanto que foi daí que surgiu aqui esse podcast. E muitas vezes eu gostaria de ter feito alguma pergunta, algum insight. E aí, de lá pra cá, toda vez eu abro aqui pro meu pessoal aqui do backstage, que fica escutando, que eu espero que eles escutem, se eles têm alguma pergunta para fazer para os nossos convidados. Rafa, a Jéssica, você tem alguma coisinha que vocês queriam perguntar pro Ramush? Então vai. Vai, Rafa. Eles te escutam aí? Não, Não, eu repito aqui o resumo. Você falou sobre autoconhecimento. Que dica ou que você daria para a gente que quer começar essa parada de autoconhecimento, livro, ou conteúdo, ou mentoria? Sim. Quer fazer pergunta? Vamos lá. O Rafa perguntou assim, sobre o autoconhecimento. Você quer começar, você quer dar um start porque você percebeu que isso é fundamental. Dica de como startar isso? Livro, mentoria, quais são as suas indicações? Nós não temos um mesmo caminho, né? Eu lembro que quando eu comecei essa jornada, eu perguntei para um grande mestre, o que eu faço? Programação neurolinguística, constelação familiar, Associação Brasileira de Traumas, psicologia, por onde eu começo essa brincadeira? Que é justamente essa pergunta. E ele falou para mim assim, tanto faz, Amushi, vai tomar um pouquinho do sabor dessa metodologia e a partir dessa metodologia você gostou, você dá continuidade. Para mim tanto faz se você vai começar por um livro, por um curso, por um encontro, por um mastermind, pela sua igreja, para mim tanto faz. Mas vai saborear isso e ver se isso faz sentido com você. Não adianta nada eu falar para você, começa como programação neurolinguística, vai na Associação Brasileira de Traumas, faz experiência somática, faz rebirth, renascimento, se isso não fizer sentido para você. Hoje a gente está inundados pela internet de mini cursos a um preço muito barato, low ticket. Tem cursos hoje na internet, ou mesmo, vai no YouTube, você não quer investir nada, vai no YouTube, vai lá na sua inteligência artificial e fala, eu sou essa pessoa, tenho esses valores, eu gosto disso, qual que é o caminho? Me dá 10 opções e vai consumir conteúdo dessas 10 opções. A partir dessas 10 opções, aquelas que saboreou, foi gostoso, você falou, opa, é isso, vai se aprofundar. E aí se aprofunde o máximo que você puder. Né? Então foi assim, né? Eu falei, nossa, PNL, programação neurolinguística, que coisa legal. Eu fazer 7 perguntas e conseguir obter a resposta da pessoa. Eu vi se o cara é mais visual, auditivo ou sinestésico, e através disso ele se conectar mais rápido comigo, né? Criar uma ancoragem para uma hora que eu for fazer uma apresentação, eu trazer toda a minha energia e potência para dentro de mim, né? Conseguir tirar uma dor rapidamente dentro de mim através de metodologias simples, de visualização. Falei, ponte ao futuro, eu me levar ao futuro para eu poder... Falei, isso aí é minha cara, hein? Fui lá buscar isso. Né? E ali vai abrindo portas, me aprofundei. Então, escolha aquele que te faz, e tanto faz se vai ser um livro, um curso, YouTube, você vai se aproximar de alguém. Uma coisa que eu posso falar que eu sempre fui e deu certo, seja curioso. Faça perguntas. Né? Tem um livro que lançou agora pela editora Gente, se eu não me engano, que fala faça as perguntas certas, alguma coisa assim. Quando você faz a pergunta certa, a resposta chega. Foi, Rafa. Beleza? Jéssica. Tem um livro que eu já li, que é A Coragem de Não Agradar. Coragem de ser imperfeito? Não, A Coragem de Não Agradar, do Ishiro
da editora Sextante. Tá. E o que ele relata muito lá é a gente tá hoje no lugar onde a gente tá porque a gente quer. Isso é algo que a gente, meio que a gente decidiu estar naquele lugar. Pode ser inconscientemente ou não, mas às vezes é mais confortável você estar ali. E depois de participar de algumas experiências também, eu percebi, olhando para algumas pessoas próximas, que isso existe mesmo. Então, eu queria perguntar para você por que é tão difícil para algumas pessoas saírem daquele meio confortável e enfrentar os problemas e partir para algo melhor que vai melhorar a vida delas Sim. do que para outras. Resumir aqui um pouquinho. O livro é o Coragem Coragem de não agradar. de Não Agradar, e lá fala muito sobre você estar numa situação ou num ambiente que você, inconsciente ou conscientemente, deseja, escolheu estar ali. Porém, nem sempre é ali o melhor, né? Então, assim, qual que é a dificuldade de você Fazer a mudança que fazer você a tem que mudança que você tem que fazer quando você percebe? Que é muito nítido, né? Que precisa mudar. Ah, tá. Você enxerga que ali é muito nítido você mudar, mas parece ser mais confortável estar por ali. O que todo ser humano quer? Sombra e água fresca. É isso aí. Reconhecimento e elogio, tá? Carícias e reconhecimento. Quando a gente está dentro de um ciclo, pertence a um lugar, querendo ou não, mesmo em experiências ruins, uma das linguagens do amor é a atenção. E mesmo a pessoa brigando comigo, o meu inconsciente entende que ela está me dando atenção e ela me valoriza. Mesmo brigando. Vocês entendem isso? Vou te dar um exemplo simples disso. Eu trouxe um Buda, eu gosto muito de arte, essas coisas, e trouxe um Buda da pedra do Taj Mahal da Índia. Tá? O único lugar que eu peço pro meu filho não brincar é no Buda. Quando eu não dou atenção pra ele, onde ele vai brincar? No Buda. Outro dia eu cheguei em casa e falei, cadê o Buda? Não sei o quê. Aí minha esposa já tentando, moleque, quebrou a porra do Buda. Sim. Por quê? Ele estava querendo chamar atenção. E uma das linguagens do amor do meu filho é atenção, tempo de qualidade. 5 linguagens do amor: o toque, o elogio, palavras de afirmação, atenção, tempo de qualidades, mimos e momentos presentes e jantares, né? E obrigações, atos de serviço. Então muitos nós ficamos colhendo o que as pessoas falam de migalhas. Sim? Porque essa migalha preenche ela, mesmo ela sofrendo. Paralelamente a isso, né? O medo do desconhecido nos assusta muito. Tá? Então a gente ir para algo novo é um desafio mesmo. Porque a gente já está confortável naquela dor, já está ali. Nosso cérebro ele foi feito para economizar energia. Então ele quer estar ali. Né? E quando a gente coloca as outras pessoas à nossa frente, que é essa coisa de dependência emocional, narcisismo, essas coisas, eu tô colhendo um pouquinho disso. Sim, as pessoas têm uma grande dificuldade de se colocar em primeiro lugar. Se eu te perguntasse assim, quem são as 5 pessoas que você mais ama? O que você responderia? Esposa, filhos, pai, mãe. E seu nome vai entrar quando nessa lista? Quando a gente está dentro de um avião, eles falam, se houver uma despressurização, cairão máscaras automaticamente. Coloque primeiro no cidadão do lado e depois em você, não é assim? Né? Então a gente tem uma grande dificuldade de colocar a máscara em nós, olhar para o que faz sentido, sim? Entender que amor próprio, autoestima, autoconfiança, autocompaixão, gratidão, eu que tenho que encher meu copo e eu tenho que estar bom comigo, e a partir disso, de validar minhas capacidades, de validar aquilo que eu sou e das minhas experiências, ter confiança para dar o próximo passo e sair dali para aquilo que está me incomodando. Então às vezes é muito difícil mesmo. Né? Então eu sabia que era ruim comer, agora sabia que era ruim beber, mas mesmo assim eu fazia aquilo. Por quê? Eu me vitimizava e às vezes também eu conquistava aquilo pela essa vitimização. A partir da hora que eu bato no peito e falo, agora é comigo, eu vou fazer, isso vai acontecer, eu vou ter que ser autorresponsável e colher as consequências. E esse novo também te traz
Então as pessoas ficam ali meio paralisadas. Mas quando a gente sabe aprender, hein, Jéssica, falar um belo não, eu não quero mais isso, eu não estou pronto para aquilo, agora eu tenho outras prioridades, é libertador. Então eu falo que o desconhecido pode ser assustador, mas é libertador. Respondi? Respondeu? Muito bem. Ó, você sabe que a gente gravaria isso aqui, ó. A gente já tá o quê aqui? Mas já Fala tá aí, Rafael. 1 hora e tanto aqui. Eu sei que você tem, 1h15. você tem, sua agenda é bem complexa, mas muito produtiva. Enfim, agora alguma consideração final que você queira falar pro pessoal que tá ouvindo a gente? Aonde que o pessoal pode te encontrar, suas redes, falar sobre a consultoria, enfim, aonde que o pessoal chega até você? Se você quiser aí saber sobre minhas palestras, essa sua consultoria, você quer fazer sua empresa ter mais 40% mais de lucro, 72% menos de atrito, acabar com o turnover, pessoas engajadas com uma cultura diferenciada, se você quiser saber sobre atendimentos individuais, sobre minha mentoria e todo o meu trabalho, é só sair no meu perfil pessoal lá, Robson Amushi, lá você pode chamar Pietra, que é uma pessoa que está ali sempre disposta para poder te ajudar e te mostrar o melhor caminho dentro dessas opcionalidades que a gente tem do meu trabalho. Tem o Resiliência Humana, @resiliência_humana que está aí, para você poder seguir seu caminho. Agradecer você, o Rafael, a Jéssica pela essa produção linda, esse lugar maravilhoso, né? E a dica que eu faço é que você ajude as pessoas, que você possa dar continuidade nos seus sonhos, não abandone e não trave perante uma adversidade, porque isso é só combustível para você. E olhe para dentro de si, porque se você puder transformar isso que está doendo aí, essa angústia que está aí, com certeza você vai poder ensinar outras pessoas, e quando você ensinar outras pessoas, você vai alcançar resultados muito maiores. Quero te agradecer aí, já te dou um abraço aí para não derrubar tudo aqui, mas muito obrigado Show. mesmo pelo convite. Obrigado mais uma vez. E como que funciona o backstage? A gente tem, e isso foi muito baseado numa conversa que inclusive eu tive contigo lá atrás, que eu gostaria de criar um canal de conteúdos. Cara, e hoje você falando de que as pessoas, né, têm consumido, e eu vi um estudioso, um professor falando que as pessoas estão sendo formadas pelos conteúdos que elas estão consumindo. Isso me incomodou. Isso me incomodou muito, porque tem muita gente produzindo muito conteúdo ruim. Sou pai de 5 crianças, vamos dizer assim. Eu falei, qual que vai ser o que eu uso do meu talento, do meu profissional para transformar? Eu falei, não, vamos criar a G-Prime TV, que é um canal no YouTube, e que lá a gente vai ter uma grade de programação que nós podemos falar de diversos assuntos profissionais, saúde emocional para homem, para mulher, filhos, mas que tenha essa espinha dorsal de que a pessoa, quando ela está com o espiritual, a alma e o corpo bem tratado, nós temos pessoas com alta performance. E alta performance não é performance de mostrar resultado em números. É uma alta performance humana, da pessoa estar satisfeita com o momento que ela está. Independente se ela está no momento ruim ou no momento bom. Assim nasceu a G-Prime, assim nasceu o backstage lá dentro, o programa Essência, que é um programa voltado para cuidar exatamente da saúde emocional e autoestima da mulher. O Tração Digital, que é um programa que fala sobre o empreendedorismo das pessoas que buscam a vender nesse marketplace, pode resolver as suas questões profissionais. E é uma coisa que eu quero que vocês escrevam aqui embaixo. Quero. Eu tô laçando esse homem pra gente ter um programa na grade. Vamos fazer. Na grade de programação. Jéssica e Pietra, se preparem que a gente vai dar um pouquinho mais de trabalho para vocês. Escrevam aí, eu quero. E a gente vai preparar, vai dar tudo certo. Já deu. Trazer uma grade de programação, um conteúdo que aí a gente leva esse conhecimento todo, essa vivência, tudo para levar esse conteúdo positivo para esse pessoal todo. Obrigado mais uma vez. Foi um prazer, meu amigo. Compartilhe esse vídeo o máximo que vocês puderem e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço.